Então você está procurando um gamepad barato para utilizar no seu PC. E ainda por cima, de vez em quando você joga com o seu celular, Android ou iPhone, e seria muito legal se desse para utilizar um controle com eles, para você não precisar ficar jogando no touchscreen. Ainda por cima você tem um Nintendo Switch talvez e queira usar um controle tipo aquele Pro Controller da Nintendo, mas você não quer ter 3 controles separados, um para cada dispositivo, e tudo isso com um preço baixo. Esse é o GameSir T4 Pro. Ele não é um controle novo, mas ele atende a todos esses requisitos. É muito barato, tem um ótimo layout, um bom desempenho, e hoje ele está custando apenas R$160 no AliExpress, com os impostos já incluídos. E ele vai ser o tema do nosso primeiro review de periférico aqui no canal Mario Mazotti. Pessoal, vamos começar então com o unboxing. O GameSir T4 Pro vem nessa caixinha aqui super bonita, né? A caixa ela já é bem construída, ela chegou super inteira lá da China para mim. E aqui do lado nós já vemos algumas das especificações dele, né? Aqui basicamente diz que ele tem motores assimétricos, isso daí é para a função Rumble. Ele tem botões de gatilho lineares, né? Então ele tem níveis diferentes de pressão. Também vem já com um capzinho de borracha para os analógicos, para você ter mais grip, né, mais pegada com o seu dedo, e ainda por cima uma bateria de 600 mAh. A durabilidade vai depender do tipo de uso que você faz. Um ponto bastante positivo, como eu citei no começo do vídeo, do GameSir T4 Pro é compatibilidade. Aqui nós temos, tá até aqui atrás da caixinha, que esse controle é compatível com nada mais nada menos que 4 plataformas diferentes, pelo menos oficialmente. Ele pode se conectar com Android, iOS, Windows, com e sem fio, e também no Nintendo Switch. E ainda por cima, para os usuários do Nintendo Switch, ele tem até função giroscópio, que é bastante exótico aí para um controle, especialmente nessa faixa de preço. É uma pena que nós não possamos acessar essa função com outros dispositivos. Continuando então, basicamente quando abrimos aqui esse controle, isso daqui eu só estou trazendo para vocês a experiência de unboxing, porque eu já abri ele e já testei. Nós temos aqui na caixinha alguns equipamentos bastante interessantes. Primeiro, obviamente um cabo USB tipo C, esse daqui é utilizado para recarga da bateria do controle, bem como aí se você quiser utilizar ele conectado por fio num computador Windows. Além disso, ele vem com esse dongle. O dongle parece que tem um botão aqui, mas isso daqui é só decorativo. Na verdade, ele tem uma luzinha aqui em cima que acende vermelha, indicando que o controle está conectado. Esse daqui é para utilizar quando você for utilizar num PC, tá? Nós temos aqui, obviamente, o próprio controle. Embaixo aqui temos um manualzinho, tem alguns stickers que vem na caixinha. E por fim, para algumas pessoas pode passar despercebido, mas ele vem com esse acessório aqui, que basicamente serve para conectar aqui na traseira do controle, que deixa ele assim, e aqui você consegue colocar o seu smartphone, para que você segure ele aqui com o controle. É uma função bem legal, já vou mostrar para vocês como que funciona. O controle em si, pessoal, honestamente eu achei ele meio leve. Isso é uma opinião que divide um pouco as pessoas. Algumas pessoas gostam de controles mais leves e acham melhor aí para utilizar prolongadamente. Eu pessoalmente costumo atribuir essa questão de peso com a questão de qualidade de construção, o que nem sempre é verdade. É mais uma coisa subjetiva aí para mim, né? Eu internamente tenho essa questão que eu penso, meio leve esse controle, será que ele tem uma boa qualidade de construção? Que é algo até que afeta quando eu uso, por exemplo, os controles de PlayStation 4, PlayStation 5, os controles são bem leves quando comparados com o controle do Xbox, que é o que eu costumeiramente utilizo. Então, tirando de lado essas coisas aqui, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é justamente sobre o peso. Eu trouxe aqui um controle do Xbox Series, né? Esse daqui é o controle que vem junto com o console, e eu tenho aqui um utensílio de cozinha muito famoso, conhecido como balança. E assim nós conseguimos pesar objetivamente quanto pesa cada um desses controles. É óbvio, né, galera, que o GameSir ele tem a bateria embutida. E mesmo com a bateria, o peso total dele é de pouco mais de 200 gramas. Aqui medimos 203 gramas na nossa balança. O controle do Xbox com pilhas recarregáveis, ele já pesa aí cerca de 300 gramas, galera. E se eu remover as pilhas,
Mesmo que isso seja de certa forma um pouco injusto, já que o GameSir tem a bateria internamente, ele ainda tem um peso de cerca de 240 gramas. Então, mesmo sem as pilhas, o controle do Xbox é um controle mais pesado do que o GameSir. Eu acho que essa é uma comparação bastante válida, uma vez que o layout de botões do GameSir é muito semelhante aos botões do Xbox. Vou tirar as coisas aqui de cima da mesa e vamos falar um pouquinho sobre a sensação dos controles em termos de construção. Beleza, o GameSir é mais leve, mas uma coisa que eu gosto muito no controle do Xbox está presente nesse modelo. O último modelo de controle de Xbox tem uma textura aqui na pegada dele, nos grips dele. E essa textura ela ajuda bastante com a estabilidade, mesmo se sua mão estiver suando, você consegue segurar ele aí sem ele ficar deslizando na mão. Pois bem, o GameSir imita essa textura e na mesma posição. É um pouquinho diferente o desenho da textura, mas a eficácia é tão boa quanto. Em termos de botões, os botões, por exemplo, principais aqui, eles têm a sensação de clique muito semelhante com o controle do Xbox. Uma coisa que é perceptível para mim é que os gatilhos do GameSir eles têm a atuação bem mais curta do que o gatilho do Xbox. Então talvez em um jogo de corrida, por exemplo, você acabe tendo menos controle aí da aceleração ou da frenagem do carro com o modelo que tem a atuação mais curta. Uma coisa que realmente, na minha opinião, deixou um pouco a desejar é tanto a borrachinha quanto a sensação do analógico. Esses analógicos eles são convencionais, não são aqueles Hall Effect, aqueles que não tem problema de começarem a driftar, né, a sair um pouquinho ali sem você nem tocar neles. E sinceramente eu acho que a pegada deles não é tão legal quanto a do controle do Xbox Series. Porém, tem a questão do preço, que nós já vamos falar sobre isso. E por fim, o que realmente, na minha opinião, é bastante inferior é a sensibilidade de toque aqui no digital. Perceptivelmente aqui nós temos um botão um pouco mais mushy, é um negócio abafado, sabe? A sensação de toque nesses botões não é tão legal. Já o controle mais atual, né, do Xbox, ele é bem clicável, você realmente tem um feedback tátil imediato quando você está usando o controle do Xbox Series. Galera, honestamente, as diferenças de qualidade aqui de construção são facilmente deixadas de lado quando a gente começa a falar os pontos positivos do GameSir. E é justamente isso que eu quero falar agora com vocês. Enquanto o controle do Xbox Series está custando na faixa de R$380 fora de promoções, o GameSir está custando apenas R$160, sendo que ele já vem com bateria recarregável. É óbvio, a bateria recarregável ela pode ser um tiro no pé se ela deixar de funcionar, uma vez que ela não é substituível, pelo menos não sem você precisar abrir o controle, identificar o modelo de bateria, comprar uma nova, enfim, é um trabalho um pouco mais técnico. Apesar disso, com o preço de um controle desse daqui, você não compra nem metade desse daqui. E deixando o controle do Xbox de lado, nós temos mais alguns pontos interessantes. Como eu já disse para vocês, a compatibilidade é um ponto alto desse controle, uma vez que ele funciona em vários dispositivos diferentes. Infelizmente, oficialmente, o Xbox não é um deles. Então você não pode substituir aquele controle ali por esse daqui. E, além da questão da compatibilidade, o GameSir ainda oferece 4 botões adicionais aqui na parte de trás. Esses botões, pessoal, não são botões programáveis, eles são botões macro. Até o nome deles fazem alusão a isso. Eles chamam M1, M2, M3 e M4. E a diferença tem pontos positivos e negativos para ambos os lados. Se eles fossem programáveis, no Windows, por exemplo, você poderia utilizar eles para fazer qualquer função que você bem entendesse, o que não é bem o caso. Acontece que se você estiver utilizando um smartphone Android, iOS ou um Nintendo Switch, o botão programável não teria nenhuma função. Portanto, um botão macro acaba atendendo a mais necessidades diferentes. E como que funciona isso? Com uma combinação aqui dos botões iniciais, o Select, e dependendo do botão que você quer programar, você consegue definir uma sequência de ação para esse botão macro. Tudo isso daí está explicado no manual que vem junto com o controle. E essa sequência de ação é executada uma vez que você pressione os botões adicionais aqui na parte de trás do controle. Ou seja, essa função ela serve muito bem para todas as plataformas, ela só não é tão versátil quanto efetivamente botões adicionais que fossem totalmente programáveis. Um outro ponto legal desse controle é que cada um dos dispositivos diferentes que ele conecta tem um tipo de memória separada.
dependendo de como você liga ele, e a legenda para isso está aqui na parte de trás do controle, por exemplo, se você apertar o botão Home mais o botão B para ligar, ele vai ligar no modo Android, que é essa primeira luzinha aqui. Segurando o botão Home novamente, ele vai desligar depois de você segurar por alguns segundos. E se você, por exemplo, tiver um dispositivo iOS e quiser conectar ele, você vem aqui atrás, vê a legenda, olha lá, o iOS é o botão Home mais o botão A, e ele liga na segunda funcionalidade. Mais uma vez, você pode segurar o botão Home para desligar. No PC, você pode utilizar ele tanto com o dongle, que é a opção do botão Home mais o botão Y, que é essa sequência aqui, e todas essas opções têm memórias separadas. Então, se você tem um smartphone Android e um smartphone iOS, ou se você tem um Nintendo Switch e um smartphone Android, você não precisa ficar desconectando o controle de um e conectando no outro. Todas as funções são separadas, você consegue simplesmente alternar o controle do funcionamento de um para outro deles. Agora, dito tudo isso, tem a questão subjetiva do meu teste. Eu joguei um pouco com esse controle e depois de muito tempo usando só os controles da Microsoft, desde a era do Xbox 360 até o Xbox Series, eu achei a experiência de jogar com o controle da GameSir muito positiva. Eu achei o controle bastante responsivo, eu achei que os botões dele, apesar de talvez não serem tão premium quanto os usados por controles mais caros, como por exemplo os dos Xbox, eles estão cumprindo muito bem o papel e, honestamente, por R$160 tem uma ótima sensação de uso esse controle. Agora, se tem uma coisa que a gente pode metrificar é o tempo de resposta, e isso pode ser muito interessante para quem está comprando um controle aí para fins de jogos às vezes um pouco mais competitivos. Então, eu fiz o meu melhor aí para validar se esse controle tem alguma diferença de atraso em relação, por exemplo, ao controle do Xbox. E vou mostrar para vocês agora algumas comparações. Importante dizer que eu fiz todos esses testes em um PC com Windows e eu usei CS2 para esses testes porque o viés mais competitivo do CS2 torna algumas questões, como por exemplo o delay de resposta da arma, mostrar algum tipo de retorno do input do jogador, mais fácil de mensurar. Então, basicamente, eu usei um monitor de 165 Hz, que é o mais rápido que eu tenho aqui. Se eu tivesse um mais rápido, seria mais adequado, mas infelizmente não estava disponível. E eu usei uma câmera lenta de 240 fps capturando pelo meu celular. E dessa forma eu consigo contar quantos frames existe de distância entre eu atuar o botão e efetivamente o jogo registrar qualquer tipo de mudança na interface ou na parte gráfica, indicando que foi registrado o clique no botão. Dessa forma eu consigo comparar o resultado do GameSir T4 contra o controle do Xbox, que tecnicamente deveria ter até uma vantagem, já que ele é super integrado com o próprio Windows, né? Ele funciona tão bem automaticamente pelo Direct Input que a expectativa é que o controle do Xbox fosse o benchmark aqui a ser batido. Pois bem, galera, os cenários de teste foram os seguintes. O primeiro deles foi o controle do Xbox com o cabo USB, assim como o controle da GameSir também com o cabo USB. Um ponto interessante sobre o controle do Xbox que eu acabei identificando e que foi um pouco diferente do GameSir é que, no caso do Xbox, houve uma constância muito grande quando usado o cabo USB. A grande maioria dos testes que eu fiz com ele foram exatamente 4 frames entre eu pressionar o botão e ser registrada uma ação na tela. Eu achei interessante essa distinção, já que o controle da GameSir teve uma variabilidade um pouquinho maior, sendo que em alguns casos o clique foi registrado depois de 3 frames na tela, e em outros casos chegou a 5 frames. Na média, ambos registraram o tempo de resposta de cerca de 4 frames nesse setup que eu montei. Isso obviamente é muito rápido, porém nós estamos com o controle ligado através do fio e a situação muda um pouco quando nós vamos para as funções sem fio. O primeiro teste sem fio que eu fiz foi com a forma oficial do controle da GameSir se conectar a PCs. Eu digo oficial porque é possível utilizar também no modo Bluetooth. Se você colocar o controle no modo Android, ele aparece como um dispositivo que você pode se conectar por Bluetooth, e aí basicamente se o seu computador tiver um conector Bluetooth, se tiver uma placa Bluetooth, você consegue configurar ele sem precisar conectar o dongle na USB. Acontece, galera, que o meio oficial se saiu super bem, já o meio não oficial, nós já discutimos isso. Basicamente, testando com o dongle, o tempo de resposta, que foi antes de 3 a 5 quadros, agora passou a ser de 4 a 7 quadros. Então, houve uma piora em utilizar o controle no modo sem fio.
Isso, na verdade, é bastante esperado e, honestamente, eu estava numa distância bem curta, mas qualquer tipo de comunicação sem fio sempre vai ter um atraso um pouco maior. Quando nós estamos falando de 240 frames por segundo de captura e o monitor a 165 Hz, nós estamos falando de um período muito curto entre cada frame. E, honestamente, esses 3 frames, talvez para um pro player, para alguém que realmente está jogando algo competitivo e que dificilmente optaria por um controle mais barato, talvez até faça diferença. Agora, para o jogador um pouco mais casual, honestamente, absolutamente diferença nenhuma. Essa captura em 240 frames por segundo ela é basicamente 8 vezes mais lenta do que a velocidade desse vídeo que vocês estão assistindo, que é em 30 FPS. Quer dizer, tá realmente super em câmera lenta e mesmo assim a reação parece quase que imediata. Então, honestamente, com o dongle a experiência foi muito legal. E até mesmo para parâmetro de comparação para vocês, o controle do Xbox Series conectado por Bluetooth, ele teve um delay de 6 a 8 quadros nos testes que eu capturei. Ou seja, usando o dongle fornecido pela GameSir, eu tive resultados melhores do que conectando o controle do Xbox diretamente no Bluetooth. Agora, o teste que teve uma variabilidade mais alta, e aí talvez não tenha sido tão legal, foi utilizando o método não oficial de conectar por Bluetooth o GameSir no PC. Justamente nesse teste foi o primeiro teste que eu fiz e eu já tive um resultado bastante aberrante, onde o tempo de reação levou 17 frames. A média, na verdade, acabou sendo empurrada para baixo, já que a maioria levou, na verdade, de 6 a 9 frames para ser registrado o evento, ou seja, bem próximo do controle do Xbox. Porém, esse ponto aberrante aconteceu só nessa configuração. Em nenhum outro teste que eu fiz eu devo ter capturado pelo menos uns 40 cliques diferentes, e esse foi o único clique que apresentou 17 frames de atraso. Então, acho que, para recomendação, para quem quer uma experiência assim, o mais confortável possível, sem precisar ficar restrito a utilizar cabos no controle, a melhor solução é utilizar o método fornecido pelo fabricante. Infelizmente eu não tenho como fazer esse mesmo teste com o smartphone, as coisas seriam um pouquinho mais difíceis porque o jogo não roda a 120 FPS e acaba não dando para fazer um teste muito legal testando num celular Android para ver como que fica o tempo de reação. Então, como um resultado desse teste de latência, honestamente eu achei que usando o cabo ou usando o dongle fornecido pelo fabricante, o adaptador USB, funcionou super bem, a latência está alinhada com um controle que custa literalmente o dobro e mais um pouco do que o GameSir. Bacana, achei legal. E bom, pessoal, para finalizar, eu queria mostrar para vocês um pouco, de como que é usar aqui o adaptador para prender o smartphone direto no GameSir T4 Pro, esse daqui que vem com ele, Ele tem aqui basicamente uma mola. Infelizmente, eu tenho um Galaxy Z Fold e ele não prende muito bem o meu smartphone, eu não me sentiria confortável usando ele. Então eu acabei pegando aí o iPhone da Amanda para mostrar para vocês o resultado que fica. Mesmo o smartphone da Amanda sendo um modelo grande, esse daqui é um 14 Pro Max, ele encaixa super bem e fica bem preso aqui no adaptador. Para ligar o controle no modo iOS, nós temos que apertar o botão Home e o A, lembrando que o A e o B e o X e o Y são invertidos em relação ao controle de Xbox. Ligamos aqui, somos agraciados com esse belíssimo RGB e o smartphone já detectou aqui, Xbox Wireless Controller. Ele acaba pegando como um controle de Xbox. Tem alguma safadeza aí para o iPhone identificar ele direitinho. Conectado, vou vir aqui para o joguinho e automaticamente, controle conectado. Já consigo sair jogando, olha que legal. Caras, a experiência é bem bacana e, funciona de boa, velho. Não tem, assim, um delay exagerado, mesmo em smartphones, Os jogos de smartphone costumam rodar, sei lá, 30, 60 FPS, dificilmente vai ter algum jogo aí 120 FPS e a experiência de jogar, sinceramente, é excelente. O smartphone fica bem preso aqui, essa garrinha é o suficiente, Ele tem um joguinho aqui e, obviamente, se você virar, ele cai aqui para baixo, Ele fecha, mas isso é uma funcionalidade de transporte, porque uma vez que você queira carregar ele assim, você carrega ele com esse casezinho aqui fechado. Sinceramente, galera, funciona muito bem e é muito legal para quem quer ter um controle para jogar aí com o smartphone, especialmente considerando que esse camarada está custando só R$160 e não tem nenhuma taxinha extra depois desse valor. Muito boa a experiência. E galera, só comentando, esse RGBzinho aqui é um charme, É bem bacana
que o controle tenha um backlightzinho que acaba te ajudando aí, às vezes, em algum cenário onde você não tenha iluminação. Então, achei muito bacana essa iluminação. E é RGB, né, galera? Mais RGB, sem dúvida, é mais FPS. E se você quiser uma camiseta igual essa que eu estou usando, você pode acessar www.mmtechstore.com.br para comprar exatamente esse modelo na nossa loja de produtos autorais e criativos do canal. Pessoal, então uma conclusão sobre o GameSir T4 Pro. Caras, a experiência de usar esse controle é muito bacana. Eu realmente acredito que ele é uma das melhores opções para quem quer um controle com bastante compatibilidade, né, que funciona com fio, sem fio, com vários dispositivos, que não tem problema de você precisar ficar desconectando de um e conectando em outro, e não quer gastar muito. Mais uma vez, esse controle custa menos da metade do preço de um controle de Xbox Series, então, assim, tem um certo atrativo aí. E a construção dele é robusta na medida do possível. Ele é realmente sólido, mas não chega a empatar com um controle mais premium como o do próprio Xbox. Sinceramente, eu achei que a experiência foi muito bacana. Vocês encontram o link do GameSir T4 Pro aqui na descrição do vídeo, e comprando com esse link você está ajudando o canal. Você também encontra o link para a nossa camiseta e os nossos grupos de promoção aí na descrição, para nunca perder quando esse tipo de produto entrar em promoção. Por enquanto, isso é o que eu tinha para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Esse foi o primeiro conteúdo sobre periféricos aqui no canal. E independente se você gostou ou não, eu estou ansioso para ouvir seu feedback. Então me deixa aí um comentário, diga se você gostou, quais pontos nós podemos melhorar, e quem sabe eu não trago ainda mais reviews desse tipo de produto por aqui. Por enquanto, isso é o que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!